Bom dia, pessoal. Estamos mais aqui para a nossa videoaula, dando uma explicada geral do nosso primeiro assunto, que foi a aula inicial do nosso nono ano, tá certo? Eu fiz como? Eu peguei os assuntos, vários assuntos, tá? Relacionados ao primeiro, a quinto, sexto, sétimo e oitavo ano, e coloquei num cômputo geral, para que vocês estudassem, fizessem a pesquisa dos assuntos e resolvessem aquelas questões muito simples, era marcar verdadeiro ou falso, ou seja, ou estava certo ou estava errado. E aí teve muita dúvida, o pessoal não sabia do assunto, ou não tinha visto, ou estava esquecido, mas aí como eu prometi, vai ser assim, toda nossa quarta-feira vai ser lançado a aula com as explicações, tá? Vai ser as explicações do assunto. E dessa explicação vai vir um exercício para vocês desenvolverem, tá certo? Lógico que com mais slides, porque agora a partir da segunda aula já está pronta, vai ser sobre potenciação. Vocês desde já começam a estudar potências, porque nós vamos também montar o vídeo explicando todo o assunto para vocês passo a passo, tá? E aí quando for na quarta eu coloco a aula, coloco o vídeo também explicando como eu estou fazendo agora, e aí vocês vão resolver essas atividades e envia para mim no nosso grupo que foi formado, tá certo? O grupo é exclusivo de cada turma vai ter o grupo para a gente não ficar tão sobrecarregado no grupo da escola. E lembre-se, não saia também do grupo da escola, porque nosso grupo de estudos é só para os nonos anos e só para matemática, certo? E aí, no nosso primeiro atividade, eu fiz uma revisão geral de vários assuntos. Eu peguei os mais importantes, os melhores, para a gente, alguns, né? Para a gente explicar, porque teve muita gente que ficou com dúvida em alguns determinados assuntos. Tipo assim, lá no TDzinho, na questão, tem assim, números compostos e números primos, né? Que tem perguntando o que é o número composto, o que é o número primo, e se o aluno não souber isso, na prática ele não vai conseguir resolver. Ele vai só marcar verdadeiro ou falso. Aí, então vai lá, pesquisa na internet. Então assim, ó, número composto. O que é um número composto? Tá? O número composto são aqueles que tem mais que dois divisores. Então quando eu pegar um número que tem assim, os divisores de um número são o 1 divide qualquer número, aí tem por 2, dependendo do número. Então vamos lá, Caio. Eu peguei 4 e 15, eu peguei dois números, um par e um número ímpar. Professor, o número ímpar só tem dois? Não, o número ímpar pode sim ser número composto, porque ele contém mais que dois divisores. Preste atenção. O número 4, tá? É o número par, beleza? Então, outro detalhe, todo número par, que não seja o 2, por isso que eu coloquei aqui, ó, ele é um número composto. Então, você já bota na cabecinha de vocês que todo número par é um número composto, exceção o 2. Então, no caso aqui, ó, 4, ele é um número par, porque o 4, pessoal, é dividido por 1, tá certo? Ó? É dividido por 1, porque 4 dividido por 1 é 4. O 4 também é dividido por 2, porque 4 dividido por 2, então o 2 também é divisor de 4. O 3 não é, tá? Ó, porque o 4 não divide o 3. Quando eu digo divisão, é divisão exata. Então, se o 3 não é, então o próximo número é o próprio 4. Ó. Então, ou seja, um número tem 3 divisores, que é o 1, o 2 e o próprio 4. Então você percebe que esse 4 então, agora é um número composto, porque tem mais 2 divisores. Professor, e o 15? Também, vamos lá, o 15 é dividido por 1, que é todo número dividido por 1. É dividido por 3 também, porque ó, 15 dividido por 3 dá 5, tá? Ó. Então 3 também é divisor de 15, tá certo? E aí se 15 é dividido por 3, que dá 5, obviamente o 15 também é dividido por 5, tá? Porque todo número que termina com 5 é dividido por 5, tá? Então aqui é 5. E aí para finalizar, ó, o próximo número que é o divisor é o próprio 15, ó. Porque os outros que tem aqui, 7, 10, não é, tem que ser número exato. Então vamos lá, os divisores de 15. 1, 3, 5 e o próprio 15. Então isso aqui é o número composto e aqui também é um número composto. Beleza? Então, o número composto são aqueles que tem mais de 2 divisores, beleza? Já o número primo, tá? Não é o número que é filho da minha irmã, não. Jamais. É um número que tem apenas 2 divisores, tá? Ou seja, só tem 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. No caso aqui, ó, o único número par que é primo é o 2, porque ele é dividido por 1 e também dividido por 2. Você percebe que só tem 2 divisores, ó. Então, por isso que ele é o número primo. E o 7, pessoal, também, ó. Aí eu só tenho 1 e o próprio 7. Então, todo número primo, tá? Todo número primo só vai ter o 1 e ele mesmo. Aí vai ter todos os números que você vai pegar lá.
Depois a gente vai ensinar técnicas de como descobrir, tá certo? Isso aí é em outra oportunidade. Nas questões que a gente passou, também fala de aresta, fala de equação, de inequação. As pessoas às vezes não sabem o que é uma equação. Vamos definir, vamos aprender o que é uma equação e o que é uma inequação. É simples, tá? Aqui nós não estamos ensinando a fazer ou descobrir o valor da variável. Estamos ensinando o que é uma equação e o que é uma inequação. As equações, pessoal, pode ser do primeiro ou do segundo grau, tá? Isso aí é outro também detalhe, mas vamos também explicar um pouquinho. Ela é do primeiro grau, pessoal. Uma equação é do primeiro grau quando eu tenho uma letra, ó, 3x mais 5 igual a 20, tá? Isso aqui é a equação do primeiro grau. Como é que eu sei que ela é do primeiro ou do segundo grau? É aqui, gente, ó, a letra, ó, a variável chamada, se não tiver nada em cima aqui, ó, das letras, ela é do primeiro grau. Mas se aqui, gente, ó, tiver aqui, ó, um 2 aqui e um 2 aqui, então ela agora é uma equação do segundo grau. E assim sucessivamente, aqui tiver um 3 é do terceiro grau, quarto, 4 grau, e aí por diante. Então, no caso aqui, a equação é do primeiro grau, porque não tem nada. E como é que eu sei que ela é equação? Quando eu tenho uma igualdade, ó. Uma igualdade dos termos, ó. Aqui é um termo, tá? Isso aqui tudinho, ó. Uma soma aqui é um termo, e aqui também é outro, tá? Pode ter mais termos aqui? Pode, tá? Seria 20 mais y, mais x e por aí vai. Então, se ela está dizendo que esse valor é igual a 20, então eu teria que descobrir esse x, porque aqui é uma multiplicação, tá, gente? Ó, todo número que está ao lado de uma letra está multiplicando, tá? Então, eu teria 3x mais 5 igual a 15. Vamos raciocinar comigo, sem fazer conta matemática? Aí eu vou descobrir qual o número que multiplicado por x, tá? Perdão. Qual o número que multiplicado por 3 mais 5 é igual a 15. Então eu vou fazer de conta que esse x aqui vale 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 5 é 8. Então não é 1. Pega o 2. 3 vezes 2, 6. 6 e 5, 11. Não é 20. Aí, gente, eu vou logo direto. Ó. Eu vou deduzir que aqui seja um 5. Então quanto é 3 vezes 5? 15. 15 mais 5, 20. Então, com certeza, o valor do x da minha equação vai ser 5. Mas isso aí nós vamos resolver lá nas equações, tá certo? Então aqui, porque aqui eu quero só que você descubra o que é equação e o que é uma inequação. Então eu estou afirmando que é uma equação porque é uma igualdade de dois termos, tá? Essa igualdade que define a equação, tanto do primeiro quanto do segundo grau. Ah, professor, e o que é inequação? Gente, é quase a mesma coisa. A diferença aqui, ó, não é igual, tá? Ou é um sinal de maior ou um sinal de menor que, tá? Eu digo assim, 5y mais 10 é maior que 20. É uma desigualdade, tá certo? Então a equação é uma igualdade e a inequação é uma desigualdade, beleza? Aí vamos lá, assuntos também da nossa questão. Aí tem lá que fala sobre aresta, fala sobre vértice, e eu acho que não fala sobre face, mas vamos lá. São os 3 pontos de uma figura geométrica, tá? Professor, esse nome aqui parece coisa de espiritismo. Mas não é na matemática, tá? Então eu fiz aqui um cubo, tá? Um cubo, onde nós vamos descobrir quem são esses 3 carinhas aqui, tá bom? Que aresta? Aresta a linha, tá? A linha de qualquer figura, aquela linha que eu demarco qualquer figura geométrica é chamada de aresta. Então isso aqui eu posso dizer que essa linha aqui, ó, tá até de vermelha, é a minha aresta, beleza? E o que é a face? Face é a frente, onde você vê, tá certo? Então eu posso dizer que a face é essa parte aqui, ó, tá? Tudo isso aqui da figura é a minha face, tá bom? E o que é o vértice, tá? O vértice, pessoal, é o ponto que liga as linhas. Então esse pontinho aqui, ó, esse, tá? Esse aqui, ó, tudo são os vértices, ok? Aí depois nós vamos trabalhar cada um detalhadamente, tá certo? E aí, pra gente finalizar uma revisão e uma explicação dos assuntos, que foram os principais, vamos trabalhar com os triângulos, tá? Os triângulos são 4 tipos de triângulos, tá? Nós vamos explicar qual os 4 tipos, o nome deles, né? Porque o que vai diferenciar aqui são os ângulos de cada um, tá? Porque esse triângulo aqui, que tem 3 lados iguais, né? Tanto os lados como os ângulos são iguais, tá certo?
Então é chamado de triângulo equilátero, tá? Equilátero. São triângulos que tem 3 lados em ângulos iguais. Esse triângulo aqui, ele tem, você nota que esse lado aqui é igual a esse, ó. Mas só são 2 lados iguais e um diferente. Então aqui é chamado de triângulo isósceles, tá? O nomezinho dele aqui, ó. Isósceles, tá? Desculpa. Isósceles. E esse triângulo aqui, que estão os 3, ó. 3 lados diferentes, tá? Obviamente são os 3 ângulos também diferentes. Esse triângulo é chamado de escaleno, tá? Escaleno. Os 3 triângulos notáveis até o 8º ano. E esse último aqui, que é o triângulo, triângulo retângulo, porque aí ele tem aqui um ângulo de 90 graus, tá? Todo triângulo que tiver esse cachinho aqui, ó, é um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui mede 90 a 90 graus. Ok? Então essa aí é basicamente a nossa primeira aula, de uma revisão geral, explicando o TDzinho que foi passado para vocês. Ok? E até a próxima aula, e até mais.